Bakhtin é um filósofo russo, nascido no final do século XIX, cuja obra de maior relevância data entre os anos 20 e os anos 40. Ele tem duas obras muito importantes, uma sobre Dostoiévski, que é a dissertação de mestrado dele, e a tese de doutorado sobre Rabelais. É um autor que dialoga muito com a literatura, com a estética, mas também com a ética, e foi redescoberto na Europa, particularmente na França, nos anos 60. E no Brasil, a partir dos anos 80 e 90, que a gente começou a circular mais intensamente a obra dele por aqui. Dos conceitos que ele trata, os dois mais importantes, eu diria assim, e mais usados, é o conceito de polifonia e o conceito de dialogismo. Polifonia, em síntese, diz respeito à existência, né, de múltiplas vozes que constituem um ser, mas sobretudo qualquer atividade estética. O dialogismo é um pouco isso, a constituição de nós, qualquer um de nós, pela alteridade. Como que o criador, no caso do Bakhtin, especialmente focando na questão da literatura e do romance, pode manifestar essas vozes sem que elas se submetam umas nas outras. Então ele um pouco dá um outro status para o estudo da linguagem, que não seria só estudar a gramática, né, a regra, o que está na regra, mas estudar o modo como se usam no cotidiano, em grupos distintos, que palavras podem significar coisas em grupos distintos, né, e ter outros sentidos em grupos distintos. Então ele é um filósofo da abertura dessas possibilidades de pesquisa, mas fundamentalmente dessa abertura de se pensar os usos da linguagem em contextos específicos, grupos específicos, com estratificações sociais específicas, ante muitas das correntes que estavam circulando naquele momento, extremamente focadas na estrutura, né? Então, que não tem sujeito, e se há sujeito não tem ação. Ele, pelo contrário, ele pensa, pensando, na verdade, o que ele vai criticar é uma ideia de se pensar o social apartada do sujeito.